Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Não vamos apagar o espírito por conta da quantidade de irmãos. Nós vamos ser fervorosos no espírito, se contagiando os demais, temos a reunião cheia do espírito. Pode ter menos pessoas do que o normal, mas esteja cheio do espírito. Amém? Hoje nós começamos nessa nova semana de Tiago, salmos pela sua vida. Essa semana nós vamos ver, e o título dessa semana está aqui: a carta aos Romanos. Contexto. Vamos ler aqui esse versículo que foi nos sugerido para ler aí. Romanos, capítulo 15. Bem? Romanos 15, do 22 ao 29. Vamos ler de pé? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. A partir do versículo 22. Amém? Todos encontraram? Vamos ler junto. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vive em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Amém? Pode sentar. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por estar mais uma vez reunidos aqui debaixo do Teu nome. Segundo a autoridade, Senhor, vem nos guiar, vem falar para nós, nos encher do nosso ser de espírito e de vida, podermos compreender o que Tu tens a falar para nós nesse volume desse alimento diário. Durante esses 6 meses que vamos estar juntos, Senhor, desfrutando da mesma coisa com as demais igrejas. Senhor Jesus, queremos se associar a Ti, Senhor Jesus, para sermos um em espírito, ganharmos a Tua porção, percebermos a realidade do que podemos e que o Senhor pretende que nós possamos produzir frutos, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra e glória. Senhor, muito obrigado. Nos abençoa hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Bem, irmãos? O alimento diário, essa semana, ele faz um apanhado muito grande, sobre essa epístola romana. O irmão faz aqui umas 3 ou 4 perguntas, se eu não me engano, que é o que vai dizer, o que é que conta essa carta de Romanos. Ele faz essas perguntas aqui, você sabe por que Paulo escreveu essa carta? Veja essas 4 perguntas. Em que circunstância a escreveu? Que pensava em seu coração?
tudo quando escreveu, né? Em que lugar a escreveu e quem eram os destinatários dessa carta. Então, essas 4 perguntas, irmãos, vão nortear essa mensagem, né? Ou melhor, esse volume diário, de alimento diário, para que nós tenhamos, assim, nos apropriarmos do que foi o sentimento dele ao escrever essa carta. Impressionante é que, primeiro, que Paulo não esteve em Roma, contudo levantou essa igreja em Roma. É uma coisa assim impressionante, que a gente nem precisa estar lá para levantar uma igreja ou levantar um grupo de irmãos que possa sustentar, né? Louvado seja o Senhor. O coração de Paulo era muito forte. Ele não tinha ele não estava na zona de confortos nunca, irmãos. Como o Júlio falou ontem, essa zona de conforto nos traz muita mordidão. A gente fica muito parado, achando que já está bom. A nossa localidade está boa, a igreja está aqui, e a gente se acomoda. E isso, irmão, não é bom. E isso é tendencioso para todo ser humano, que como eu também tem carne. Que você cuidar de pessoas, você vai dizer assim, é como se diz assim, você vai ter problema, você vai ter que se desgastar, você vai ter que resolver, né? Vai perder tempo, entre aspas. A zona de conforto vai dizer isso para você. Mas quando você sabe a história, né, do que se passa ali, que essa pessoa ou que essas pessoas precisam, no Senhor o Espírito constrange a gente não ficar mais na zona de conforto. Não vai mais. Era esse o sentimento de Paulo ao escrever essa carta aos romanos. Os compatriotas dele, né? Ele era israelita, e ele teve um sentimento muito forte, irmãos. Vamos começar lendo aqui em Romanos 9. Romanos 9 diz assim: Senhor Jesus. Versículos do 1 ao 5, bem? Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Vejamos que ardia nele um sentimento de pregar para os seus compatriotas. Ele tinha um desespero para chegar a esse lugar aqui, né? Levar essa palavra para aqueles que eram deles, né? Como diz aqui, segundo a carne. Porque eu mesmo, versículo 3, desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então ele tinha sede de levar essa palavra, né? Dar a conhecer o amor de Deus para essas pessoas. E um dos sentimentos que constrangia ele, irmãos, é porque ele passou pelo que aqueles agora que não conheciam o Senhor estavam passando. Ele, a gente vê no começo do capítulo 9, ou melhor, em Atos 9, que ele pregava um Deus, ou cria num Deus, que não era esse Deus que ele hoje, né, aqui em Romanos, pregava. Era um Deus que afrontava o Deus verdadeiro. A gente já sabe da história, né? Quando ele fez aquelas 2 perguntas, né? Quem és tu, Senhor? E que farei, Senhor? Ele não conhecia o Deus do qual ele pregava.
Ele tinha algo nele, né, que era querer pregar. E o que ele aprendeu foi o que ele passava. Então era para aprender os cristãos que invocavam, porque cristão que invocava não era de Deus, né? Concepção antes era essa. E ele, como zeloso da lei, como crente, ele diz assim, ele era muito mais zeloso do que qualquer um dos da época dele. Então ele cuidava muito. Então Deus pegou aquilo ali, irmãos, é onde Deus vê o coração. Que a gente sabe, né, que o Ananias, que foi o enviado para batizar Paulo, chegou a dizer, não, Senhor, esse não. Mas o Senhor, irmãos, vê além da gente, ele vai lá na frente. Ele diz, não, Ananias, vai porque ele é instrumento escolhido para mim. Eu não ia também, eu também diria a mesma coisa que o Ananias, né? Não que o Espírito insistiu, mas o Espírito convenceu, porque o Espírito, sim, esse tem capacidade para isso, a Ananias chegar até o Saulo de Tarso, até então o velho homem. Mas Paulo pregava algo que não era o Deus verdadeiro. Mas aqui o contexto de Romanos já não é mais esse. Agora a preocupação dele era que os que ficaram como ele estava antigamente, precisavam ouvir tal como agora era a verdade. Então essa foi a primeira pergunta, quer dizer, né, qual foi o sentimento, né, que ele escreveu essa carta? Tirar eles das trevas. A pregação, ou melhor, a fé, não vinha por obras, agora era por fé. E o Senhor Jesus já tinha feito tudo isso. Então esse sentimento de Paulo ter escrito a Romanos, primeiramente é esse aí, tirar, né, a cegueira daqueles que continuavam fazendo o que Paulo antes fazia. Se você olha, vamos trazer para nós essa mensagem. Tem ainda alguns dos nossos que tem escama nos olhos, eu digo na nossa família, digo ao Senhor Jesus, ainda precisa ouvir. Tem alguém ao seu redor, no seu trabalho, que ainda precisa ser esclarecido sobre isso? Eu estou dizendo todas as perguntas, eu estou dizendo sim para mim, não sei se você, eu creio também que está dizendo, né? Se você estuda, onde você estuda também tem alguém assim? Quando eu terminei o curso, tinha um menino que o irmão dele era padre. E eu pregava muito para ele, mas ele parecia quem entrava aqui saía aqui. E ele não entendia as coisas. Eu comprei uma Bíblia para ele, e quando eu entreguei essa Bíblia, rapaz, ele gostou demais. Não era a Bíblia revista atualizada, era aquela linguagem de hoje, que é mais acessível de se entender. Ele começou a ler, começava a fazer perguntas, aí pronto, começava a falar. Aí ele ficava preocupado com o irmão que estava para ser ordenado para ser padre. Veja, já mudou a visão dele um pouco, mesmo ainda ele, há pouco tempo estava começando a ter o desejo de ler a Bíblia, a se preocupar com o irmão. Ele disse, o que eu vou fazer? Eu disse, você lê isso aqui para ele. Isso que você está dizendo para mim, o que ele está dizendo, era esse o sentimento. Irmão, qual é o nosso sentimento para com essas pessoas que a gente já viu, que tem na nossa família, ao redor da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola? Será que é esse também, de levar a verdade, como é a palavra de Deus para essas pessoas? Ou é a gente, é aquilo como eu, Dantes, fui, de dizer assim, não, isso aqui não vou nem falar, que esse não vai receber de jeito nenhum, ele rejeita. Eu também tenho uma pessoa que até hoje, né, ele não gosta de ouvir a palavra. E ele me acompanha desde que eu vim do estadual de Bodocongó. Passei, fui para o Redentorista, e ele também. Fui para a universidade, fui para o TRE, ele também, tudo acompanhando. E até hoje ele não se convenceu, essa pessoa. Tem aqueles que talvez não seja eu, mas pode ser outro. Mas eu creio assim que a palavra de Deus não volta vazia. Então esse sentimento, irmãos, assim, era o que norteava o coração de Paulo. É como se dissesse assim, ele não pode cair no erro que eu estava caindo. Eles têm que ouvir a verdade. E a gente vê isso no livro de Romanos, né? Como crerão, se não há quem pregue?
Como ouvirão? Se não tiver ninguém para pregar, irmão, como foi que chegou essa palavra até nós, irmãos? Foi alguém calado? Por muita misericórdia, um folheto. Mas segundo as estatísticas, a gente já viu isso numa reunião de serviço, sobre a maioria das pessoas que hoje reúnem, são pessoas que contactaram familiar. Eu, pessoalmente, foi o corpo a corpo, não foi um papel. Ele salva, um folheto salva. Mas é a minoria. Esse sentimento tem que ser partir daqui, aonde vem os entranhados afetos de misericórdia. É você passar a sentir o que aquela pessoa está sentindo. É tomar dela também o mesmo sentimento que ela teve. Voltando à zona de conforto que o Júlio falou ontem, Jesus, para alguns, podia ser uma pessoa que perdeu a chance de estar no bem bom, porque ele estava na glória, não precisava vir aqui para nada, ele já estava no bem bom, mas ele deixou o seu alto trono e veio aqui para mim por causa de você. É esse o sentimento. Qual o sentimento nosso ao ouvir essa carta? Paulo quer nos mostrar, ou melhor, os irmãos, estão nos direcionando a ver essa carta. É ver que tem pessoas aí, que se eu souber a história dele, eu vou me compadecer em passar aquilo que eu já tenho. E não ficar somente retendo para mim, porque isso aí fica infrutífero, irmãos. Eu não teria alegria nenhuma se somente eu fosse cristão na minha casa. Pela muita misericórdia do Senhor, o Senhor me tem dado isso desde que eu criança mesmo de vir para a vida da igreja, de levar esse sentimento de passar para outras pessoas. E eu nunca vou com o sentimento com a certeza, com uma prepotência de querer que essa pessoa creia. Eu vou com o sentimento que a palavra de Deus não falha. Se você falou, ela não volta vazia. E é assim onde todo canto que a gente vai, que entra a primeira vez numa casa, é exatamente isso. Nós não temos assim como que obrigar que a pessoa aceite aquilo que a gente está falando, porque isso não sou eu, não é você que faz, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala uma pessoa, irmão, ele quebranta. A gente tem um testemunho bem recente agora, Valdir, lá em Bianão. Ele disse: eu gosto da palavra, mas eu não vou ser crente. Aí eu vejo a minha situação do jeito que eu fui e digo: ele já é e não sabe, do jeito que eu era e não sabia. Jordan, quando a gente chega lá, coração aberto, ouve a palavra, toca. Irmãos, é esse sentimento. Eu preciso conhecer. Quando eu conhecer essa história, porque o sentimento de Paulo foi esse, o meu sentimento também precisa ser. Aí vem a mensagem de ontem. É você que tem que fazer isso. Como o Júlio falou, sou eu, cada um pessoalmente falando. Nós temos como que a necessidade, não falo obrigação, mas necessidade de levar essa palavra para as pessoas. Paulo tinha isso. Veja no capítulo 10 de Romanos, Senhor Jesus. Olha o coração dele aqui, diz assim: irmãos, 10:1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele estava falando de quem? Desses compatriotas dele, que ele queria se falar. Olha que coração. A boa vontade do meu coração, como é que diz aqui? A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Eu não acredito que nenhum de nós que tem a realidade, irmão, estamos contentes apenas com a gente e nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ótimo, muito bom. Mas Deus não está satisfeito apenas você e sua casa. Ele diz: ide e pregai a todo mundo. Não é só em Jerusalém, não é só em Samaria, mas até os confins da terra. Temos que levar essa palavra. Quem vai fazer isso? Mensagem de ontem. É você. Sou eu. Porque a nós foi confiado esse mistério, irmão.
vamos dizer, em primeira mão somos nós para levar. Como foi compartilhado aqui. Irmãos, igual falou, se eu estou hoje aqui, é porque alguém saiu da zona de conforto, irmãos. Alguém veio e pregou para mim, mesmo achando que eu não queria, mas ele falou, e o Espírito veio e convenceu. Senhor Jesus. Versículo 2, aí mesmo, Romanos 10, diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Irmãos, ele estava falando dele próprio, sabia? Porque ele defendia Deus com unhas e dentes, irmãos, o Saulo de Tarso. Ele não matava os cristãos, não prendia os cristãos, não é porque ele era mau, é por causa do Deus que ele achava que era o correto, o verdadeiro. E esse sentimento, ele dizia, é como se ele dissesse assim: a turma que ficou lá estão fazendo a mesma coisa que eu fazia, mas é porque eles não tiveram um encontro com o Senhor. Mas no dia que eles tiveram um encontro como Paulo teve, aí, irmãos, né? Eu estava para compartilhar uma frase do hino que a gente cantou agora, né? Ele diz assim: porque me perdoou, como foi? O sentimento de eu ter visto isso, por ele ter esse sentimento para comigo, né, de saber que se eu não crer, eu vou para um lugar que não é esse que eu estou pensando, que todo mundo vai dizer que quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir, né? Sem ter realidade nenhuma de que esse céu é. Mas como a gente já viu nas mensagens anteriores, quando está disfrutando a vinda do Senhor, tem uma carreira que não é de 100 metros, irmãos, que acaba logo. É uma maratona que você precisa correr todos os dias. É aquela só. O de 100 metros é quando está faltando 100 metros. Aí você corre, irmãos. Porque a porta, quando está faltando 100 metros, pode fechar a qualquer hora. Então, quando estiver lá, você dá o sprint, aí você passa pela linha de chegada. Porque, como a gente viu, não é os irmãos que chegam primeiro que vão ganhar. É os que chegam. Se no mundo a lógica é um chegar para ganhar e derrotar os outros, essa no meio espiritual não é assim. É os que chegam. Não importa se eu cheguei primeiro ou por último, o importa é que eu cheguei. Senhor Jesus. O ponto é ultrapassar essa linha de chegada. E o coração de Paulo diz aqui no versículo 2 é o seguinte: ele sabia que eles tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. A gente vê exemplos na Bíblia, irmão. O eunuco tinha vontade de aprender, de ver o que queria. Ele falou disso dele mesmo ou de outro? Não é assim? O Cornélio tinha um coração para o Senhor. Todos aqueles que têm um coração para o Senhor envia um para ele. Sabe quem é esse? É você. Vou mudar essa mensagem. Continuar, né? É você, irmãos, que tem que fazer isso. Sou eu que tenho que levar essa palavra. Porque tem muitas pessoas perecendo. Nós somos os trabalhadores da última hora, irmãos. Quando a gente vê aquela parábola, né? Aquele texto lá de os trabalhadores da última hora da vinha, né? A gente vai logo julgar na nossa consciência racional que Deus foi injusto, porque os primeiros queriam ganhar mais do que os últimos. Há uma indignação se você não entender, se ler aquele texto na carne, prestadamente, como eu faço, você talvez, aí cada um responda por si, vai dizer exatamente isso. É injusto. Eu comecei de madrugada, passei o sol da manhã todinho e da tarde, chega um que só está ali para pegar a última vassourada e fazer, chum, ele vai ganhar o mesmo que eu? Isso não pode. É lógico, não tem lógica. Mas o que o Senhor quer dar para mim, que cheguei por último, não fiz nada, é o que dá para esse primeiro, irmãos. O ponto é a gente ajudar essas pessoas a cruzarem a linha de chegada lá. A gente já saiu, o evangelho já saiu, o cavalo branco já saiu, mas ele não saiu só, ele saiu como cavaleiro. Isso é um detalhe também. Os irmãos compartilharam todas essas mensagens, né, do livro Amar a Vinda do Senhor. Senhor Jesus. Então Paulo tinha esse sentimento.
Então a primeira parte aqui é assim: você sabe por que Paulo escreveu essa carta? Em que circunstâncias escreveu? Qual foi a circunstância que ele escreveu? Irmãos, primeiramente, tão logo que ele creu, ele saiu de perseguidor para perseguido. Agora a vidazinha boa dele acabou, irmãos. Ele não tinha mais liberdade para fazer isso como fazia, né, quando pediu carta branca para aprender para isso. E começou exatamente quando o Senhor apareceu para ele. Um homem arrogante podia dizer: quem é tu? Mas foi logo dizendo: quem és tu? Mas completou: Senhor. Agora já baixou a bola, né? Agora Senhor é Ele, quem manda é Ele, quem faz é Ele, é tudo Ele. Senhor Jesus. E vem andando e mostra para nós, Senhor Jesus, uma coisa interessante. Capítulo 11, irmãos. Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 14. Vamos ver a partir do 13, diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios. A gente sabe, irmãos, que Paulo foi um apóstolo enviado para pregar para os gentios. Eu já vou chegar aqui, que ele mostrou-se, a gente viu até uma palavra aqui agora no hino, constrito, constrito. Porque aonde ele pregava, já tinha, a ação que ele tinha acesso, já tinha, todo mundo já estava sabendo já. Agora o coração deles não é mais para esses aqui, não, que esses aqui já tem. Por isso que essa palavra aqui, a gente tem falado, os irmãos compartilham. Irmãos, é bom estar aqui, mas isso não é só para nós, não. Não fique contente, não fique na zona de conforto, pensando que está indo para a reunião apenas. Você está crescendo, você não está crescendo, irmãos. Crescer é em campo. Na hora que você botar a mão na massa, aí você vai ver: eita, bem que for falar na reunião que era assim. É o estágio, né? A hora que você aprendeu a teoria, agora vamos para a prática. Toma isso. Ele foi o apóstolo levado para pregar para os gentios. E aqui é dito assim, ó: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar algum deles. Coração totalmente aberto para as pessoas. Nós, irmãos, não temos opção de ser um vencedor se não levarmos também essa palavra, irmãos. Isso não é só para mim, é para todos. Porque se de fato de ter, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Versículo 17, leia comigo. Se porém algum dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém se glories, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Não tenho que me gloriar. Se você abrir 1 Coríntios 9, abra aí. 1 Coríntios 9, versículo 16, tudo o coração de Paulo, viu, irmãos? A gente vai conhecer um pouco, que quando a gente começar a adentrar mais nesse livro, a gente vai ver o sentimento. Eu toco assim, sabe, para ficar mais claro. A gente, quarta-feira que a gente foi no hospital, quarta-feira a gente esteve no hospital visitando o bisneto, né? O irmão de Lu. O irmão de Stefano, mãe Lu. E a gente pede oração aqui, como muitas vezes só sabe aquele ali. Irmãos, peça oração, tal. Mas quando você vai ver em loco, e que você vai continuar fazendo a oração, eu digo para você, isso é notório.
a oração não é a mesma. Porque agora você viu uma coisa que você não viu somente pedindo aqui. Ore por fulano, ore por cicrano. Agora já... Esse sentimento que Paulo quer mostrar, os irmãos querem mostrar para a gente na carta de Romanos, que se a gente vê qual era a condição dos irmãos, o que eles precisavam, nós vamos adentrar mais e vamos ver que isso já não é uma obrigação, mas uma necessidade. Eu queria falar que é 1 Coríntios 9,16, ele começa dizendo assim, ó. Vamos ler? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. É interessante dizer ai de mim, porque se eu não prego uma pessoa e ele morrer, ele vai para o inferno. Mas eles ai de mim, porque o sangue daquela pessoa está sobre mim, irmãos, se não pregar. Eu não estou dizendo que ele vai convencer-se, mas eu vou pregar. Quem vai fazer convencer é o Espírito Santo. A melhor parte, né, vai ser dada a nós. Prega o evangelho. O resto é com ele. E eu digo, a parte dele, irmãos, é eficaz. Talvez a minha não seja, mas a dele é eficaz. Se eu faço de livre vontade, tenho um galardão. Como a gente viu, irmãos, nós temos, né, uma meta. Nós não estamos aqui porque somos bonzinhos, irmãos. É porque ninguém, né, quer ir para o lago de fogo. Primeiramente é isso. Não é assim que diz? Ele diz assim em João 5,39, né? Como é que diz lá? Deixa eu me lembrar lá. O que é que está escrito que eu continuo. Não precisa abrir não, viu? Bem rapidozinho aqui. Senhor Jesus. É só um sentimento que eu quero pensar. Ó Senhor Jesus. Examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. É como se dissesse isso aqui, é isso que eu queria dizer, né? A gente está aqui porque a gente julga vai ter a vida eterna. Mas isso só é para mim, irmãos. Qual o sentimento de eu ver o meu irmão na carne, com o potencial que só o homem, o ser humano tem, de também ser salvo e estar onde eu quero e agora sei onde eu vou, porque tem uma meta, e não pregar para ele. Faz de conta aqui, eu gosto de exemplo muitos pratos. Essa mesa está contaminada. Ninguém está sabendo, só eu estou sabendo. Quem tocar aqui, como aquele pessoal do Césio, né? Que encontrou aquele negócio brilhante na cápsula, né? Ele sabia que aquilo ali era. Será que alguém soubesse, antes dele pegar, avisaria ou deixava ele pegar? Será que a gente tem esse coração de saber que a pessoa, se pegar ali, morre, e a gente não falar nada? Era mais ou menos esse sentimento. Irmãos, nós precisamos anunciar esse evangelho. Eu trabalhei com juiz, irmãos. Pelo menos para eu entreguei um livro, A Autoridade de Deus, né? Acho que é o livro que vocês estão vendo, né? Na Escola do Evangelho. Peguei lá. Se ele leu, se ele não leu, aí já não é mais a minha parte, irmãos. O atual, ele me chamava de... Não era crentinho, não. Era uma coisa assim, não estou lembrado não. Ele, no tempo, assim que eu entrei, era ele, doutor Horácio. E hoje ele voltou, ele está lá. Aí ele dizia assim: deixe de ler mais Bíblia e vá ler os manuais. Senhor Jesus. Só quero dizer isso porque, de uma certa forma, ele sabia que eu era crente. E ele precisa saber. Claro, eu tenho minhas obrigações como dever de um cidadão, que eu estou numa repartição. Mas não é por isso que ele vai me impedir de ler, porque no meu particular, ele não vai dizer o que, é que eu vou ler, o que eu não vou ler, não. Lá sim, na hora do expediente. Mas o que a gente precisa é levar essa palavra para as pessoas. Ter isso, né? As pessoas, no mínimo, não possamos ser crentes secretos, né? Mas atuantes, pessoas que realmente falem o que Deus fala para nós. Voltando lá, eu fechei, para 1 Coríntios 9. Senhor Jesus. Ele fala aqui a partir do 22, o versículo 22 diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Veja, irmãos, esse irmão tinha o coração que eu preciso ter como exemplo, irmãos.
como modelo. Ele não era fraco, ele disse que se fez fraco. Pronto, essa pessoa que até hoje ele não creu no Senhor, mas a palavra foi falada, né? Certa vez ele não dirige carro, ele dirige moto. Até eu brincando disse, como é que tu anda de 2 rodas e não anda com 4? Ele não sabe dirigir carro, mas moto ele sabe. Aí a irmã dele se acidentou, mora em Caruaru, e ele precisava ir para apanhar ela para trazer, uma coisa assim. E aconteceu que ele só tinha eu para pedir, porque eu sabia dirigir. Aí fomos no meu carro, se eu boto gasolina, tá bom, bora, vamos embora. O carro, a viagem todinha daqui para Caruaru, quantas horas? 1h30. Não teve outra coisa, irmão. Foi falando. Ou ele pulava do carro, mas foi falando daqui para lá, irmãos. É essa coisa que a gente precisa pedir sabedoria a Deus. Tem pessoas difíceis? Tem. Precisamos falar para essas pessoas. Chegando lá, tinha uma Bíblia aberta. Quem adivinha que salmo era? A que era um salmo. 91. Irmão, não deu outro, irmão. Vamos pregar sobre 91. Senhor Jesus. Ainda, né, que a gente vai para os vales da morte. Irmãos, graças a Deus, irmão. Ele ouviu a palavra. Na volta, ele foi começar a perguntar coisa que eu tinha falado. Ficou alguma coisa. Esse é o coração, irmão. Não se limite à esfera de pessoas, porque aqui pregar é bom demais. Todo mundo aceita, irmãos. Aqui é legal demais. Aqui a esfera propicia. Eu me lembro que eu insisti tanto nessa pessoa que eu levei uma Bíblia, parecida com essa, com um zipzinho. É nova, viu? Senhor Jesus. Coloquei lá, fui dar para ele. O filho dele era bem pequenininho, pegou a Bíblia, rasgou. Na mesma hora que eu dei. Primeiro ele pegou, disse, está certo, jogou no sofá. Aí o menino pegou, abriu, aí não sei, não vi não, só vi ela rasgada. Ele rasgou a Bíblia. E depois disse assim, olha, você vê como o inimigo é. Papai, por que você recebe essa pessoa aqui? A gente já sabe quem está por trás, né? Não é ele, mas é quem está por trás. Irmãos, vai ter barreira, vai ter barreira. Perseguição. Todos aqueles que querem seguir piedosamente o Senhor serão perseguidos. Paulo sabia disso. Queria sair da zona de conforto, porque ele era, irmãos, ele tinha carta branca para fazer o que ele desejasse. Até prender e matar, como foi dito. Agora ele ia para uma zona, irmão, que não era aquela mais zona de conforto, era uma zona que ia ter perseguição de todos os lados. E a gente viu como esse homem sofreu, que também foi profecia quando Ananias chegou até ele, que o Senhor diz, importa ele ver como é que sofre agora, estou dizendo nas minhas palavras, né? Por esse nome. Agora ele ia ver o que ele fazia com as pessoas na sua pele. Então uma pessoa dessa agora tinha peso para dizer, eu sei o que é isso. Era o que o Senhor fazia, se compadecia, né? Até Jó, antes de Jesus vir, ele podia dizer, o Senhor nunca sofreu nada, está aí no bem bom. Mas depois ele diz assim, eu sei o que é isso. Agora ninguém pode dizer para o Senhor que não sabe o que é isso, porque não só o que a gente passou ou poderá ainda passar, ele já passou em nosso lugar, irmãos. Não é à toa que na morte de cruz, o Senhor deixou ele, deu as costas. Era tão vergonhoso os pecados meus, seus, e dos passados, do anterior, dos futuros, que o Senhor deu as costas, morreu como homem. Ao ponto de ele tentar, por um pouco de tempo, sair da zona de conforto. Se possível, passa. Não é possível, irmãos. Precisa passar. Mas na mesma hora voltou atrás, faça-se conforme a tua vontade. Nós não temos vontade, irmãos. Quando a gente crê no Senhor, a gente não tem mais direção em si, mas no Senhor. Essa é a palavra profética. Seguir aqueles que estão à frente. Talvez eu nem entenda no momento, mas eu sei que a direção é essa. Senhor Jesus. Então Paulo tinha isso aí, né? Versículo 23, aí de 9, 1 Coríntios, ele diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, a Bíblia é muito clara, ela não engana ninguém. Quem quiser seguir a mim, tem que fazer o quê? Nega a si mesmo. Eu vou traduzir isso aí na linha da mensagem.
Sai da zona de conforto. É ou não é? Porque agora não é você, é como o Senhor está dizendo. A gente estava compartilhando na reunião de serviço. Alguns irmãos, os que servem, vêm para essa reunião de serviço, numa sexta-feira de noite. Isso já é sair da zona de conforto. Não é um grau elevado, mas já é alguma coisa. A gente hoje está aqui. É sair da zona de conforto. A gente podia estar em outro canto. Quando, vez por outra, a gente viaja, quando chega essas horas de sábado e domingo, para essas cidades litorâneas, a gente vê um enxame de gente, né? Indo para onde? Não é para a igreja não, né? Senhor Jesus. E poucos, irmãos, será porque a gente não tem opção aqui, hein? Se tivesse, a gente preferia o quê, hein? Graças ao Senhor, irmão, o Senhor tem nos restringido. Até nisso é bom. Porque talvez, a gente não viesse para cá. Eu vejo assim, como é difícil pregar o evangelho numa cidade litorânea para jovem. Porque tem opção, não tem? Isso, aquilo, outro, tal. De manhã, praia, tarde, dormir. De noite, shopping. Aí, irmãos, mas a gente precisa levar essa palavra para essas pessoas. Paulo tinha esse coração. O destinatário dessa carta, para chegar a levar Paulo a levantar essa igreja que nunca tinha ido lá, até então, o que foi que aconteceu? Eram pessoas que eram migrantes, né? Imigrantes que passavam lá onde Paulo estava, em Coríntios, em Éfeso, né? Ele dá até exemplo lá de como foi o nome da irmã? Quem lembra? Como? Essa turma todinha, Febe, agora me lembrei, Febe, que não era de lá, ele pede para receber ela lá, porque passava lá, ele pregava, irmão, não precisa você trazer, irmão Pedro Dom deu até um testemunho, que nessa expo que teve lá em São Paulo, um pastor veio e ele disse bem claramente, não quero que você venha para reunir conosco, eu quero que você leve essa palavra para ele lá, não precisa esse irmão vir, notoriamente para cá, presencialmente. Mas se ele levar essa palavra, o que aconteceu? Agora a palavra está chegando até eles. Tem grupos cristãos que já usa isso aqui. Mas tem a placa. O que importa? Importa que eles estão recebendo a palavra profética. A palavra de direção. Que leva as pessoas a caminhar segundo uma única direção. A gente não pode, irmão, ficar acomodado. Ter esses planguinon, as entranháveis, os sentimentos profundos do que aquela pessoa está passando. Ao ver isso me constrange a não ficar parado, não, eu preciso ir. Nós fomos para Matinhas, hein, Valdênio? E a cobra? É muito mais perto sair daqui para Massaranduba, bem pertinho, do que ir lá por ali. Irmãos, que lugar, pensei que não chegava mais. De lá, da entrada, quando a gente vai para Lagoa Nova, passa por um posto. Lembra, Jolão, ali, aquele postozinho? Dali para a cidade de Matinhas são 6 quilômetros, bem pertinho. Mas da cidade para esse lugar são 9 quilômetros de estrada de chão. Sobe e desce, tem hora que o pessoal está lá em cima. E eu orando, Senhor, me dá a oportunidade de falar, porque eu não sei se eu venho mais aqui, não. Era orando dessa forma. Mas era longe, irmãos. E é porque a irmã estava indo conosco, caminhando. Eu pensei que era até Iremar, que sabia. Na volta, uma cobra se engancha no carro de Valdênio, rola no para-briso, a irmã... Oi? No retrovisor, né? Foi no retrovisor. O carro em movimento. E ele e Catarina e os filhos atrás. A cobra chega, vem aqui, ó. Fica lá, ela conversando. Quando olha uma cobra. Ela diz, misericórdia. Ela disse que Valdênio quase que pulava do carro. Foi. Ela com medo de cair, ela se enrolou, se enroscou no vidro, né? E foi. Aí ela enquanto estava indo para Catarina, ela deixou. Mas uma hora que ela saiu, foi para quiser entrar no carro atrás. O carro dele é 2 portas, né? E os meninos dela estavam atrás. Aí pronto, aí meu irmão, aí vem o coração de mãe aí, não tem esse negócio mais não. Pode ser como que for. Ela pula em cima. Ela pegou a Bíblia e jogou assim, foi pedaço de Bíblia para tudo que era.
Foi assim que ela me contou, foi isso, né? Você estava no carro, você viu isso. Senhor Jesus. Calma, pai, né? Olha, foi, né? Não foi esse não, foi aí a cobra saiu de lá, caiu. Aí foi quando Valdênio respirou para voltar para casa, né? Irmãos, a gente vai encontrar muitos percalços, irmãos, muitas coisas. E a reunião lá, irmão, quando a gente começou a fazer a reunião, um sítio parecia não ter ninguém, daqui um pedaço começou a chegar gente, Irmão, eu digo assim, eu tenho o coração de ir de novo. Porque agora eu vi. Hã? Não, mas eu vinha dizendo, eu digo assim, olha, eu já estava dizendo que não ia mais, tá vendo? Mas depois que eu vi, irmãos, é diferente. É diferente. Na hora que a gente conhece o sentimento. Irmãos, essas pessoas precisam ouvir. Essa pessoa de lá, por exemplo, ela tinha feito como é que chama? Um atado, sei lá, um cimento assim, para o pessoal antigamente fazer dançar forró. Ela se converteu e agora ela comprou uma caixa de som amplificada, 2 microfones, não foi? Pendrive e celular. Bota lá, louvor. Quando a gente chegou, ela foi com a gente. Já tinha gente esperando e começou a chegar gente. Era chegando gente de moto, não foi? Irmãos, não tem como você ficar, cara. Eu digo assim, podia ter cobra, podia ter o que fosse. Eu ia, irmãos. Eu ia. E a gente precisa voltar lá. Ela reúne onde? Bem pertinho daqui. Ia ter mais distante do que a gente. Vem de lá, por Massaranduba, para o Verbo da Vida, que é pertinho aqui, né? E eu digo, por que não entrar aqui? É mais perto. Então é levar ela para a reunião lá nas quarta-feiras. Né? Não pode voltar, porque de noite, realmente, de noite não dá para ir, de jeito nenhum. Então esse sentimento, irmão, precisamos levar essa palavra. Esse coração de Paulo, nossa oração podia ser assim, a minha é, Senhor, me dá esse coração alargado, de tomar essa palavra para mim e dizer assim, é melhor, como é, Júlio? É você. Não espere pelos outros, irmãos, somos nós, irmãos. O que vai fazer a gente ser um vencedor, irmãos, é isso. É sair da zona de conforto. Você não pensa que você vir só para a reuniãozinha e voltar? Qual é a diferença de ser um religioso? Eu disse outra palavra, melhorou. Religioso. Não adianta. Temos que ter o coração. E quando a gente vê o coração das pessoas, irmãos, que coisa maravilhosa. Deus é sábio, irmãos. Ele coloca a gente em cada armadilha santa, que quando a gente pensa que não vai e ainda diz eu volto agora. Quando a gente pensa em vai suprir a pessoa que está com essa necessidade, a gente é suprido. É desse jeito as coisas de Deus. A gente pensa que é para eles, é para a gente. Né? Por isso que, ai de mim se não pregar esse evangelho. Eu preciso levar essa palavra para todo mundo. O coração de Paulo é esse aqui. Por último, por causa do tempo, né, o irmão fala aqui também a questão de a gente orar por Israel, irmãos. Ter um coração por esse povo. Tudo isso a gente vê que se não fosse esse povo, esse evangelho não tinha chegado até nós. Na verdade, Paulo emulou, deu esse sentimento como ele falou lá, para que eles tivessem ciúme. Porque, como diz em João, veio para o que era seus e os seus não receberam. Irmão, olha que privilégio, a gente que está recebendo isso. Aquilo que era para eles, está sendo nós hoje. E já chegamos a receber isso, então o que a gente deve fazer? É levar essas pessoas também. Há um remanescente, a gente sabe disso. Tem os cristãos ortodoxos, né? Muito fortes, muito radicais, aquele negócio todo. Mas, irmãos, eles também precisam ouvir. Se vão crer ou não, aí já não é eu, não é você. É o Espírito, né? Que nós levamos essa palavra para essas pessoas. Não temos outra opção. Precisamos ser realmente ousados, chegar a esse ponto de levar essa palavra aonde quer que for. Né? A gente tem o ano, olha mesmo, estamos acabando o ano, irmãos. A gente só saiu uma vez, foi o Parque da Criança naquele dia. Eu olho para mim, Secretaria de Evangelismo, para Joab, pastoreio, pelo menos vou responder por mim. É vergonhoso, a gente precisa sair, irmãos. Estava vendo agora, quando estava orando. Um dia ótimo da gente levar uma tenda para um canto desse do Enem. Orar. Olha que oportunidade. Não tem menos pessoas? Aí que ficava bom mesmo. Eu garanto que até aqueles que terminavam a prova iam ficar com a gente. Né? A gente estava orando por eles e depois se juntava conosco. Irmão, a gente precisa sair, levar essa palavra. O coração de Paulo era muito alargado.
ele não se continha, né? Falando aqui mais em Romanos 15, vamos ver aqui, ó. A gente leu, Senhor Jesus. Romanos 15. Ele não encontrou mais lugar, irmãos. Versículo 23, ele diz assim, ó: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. O irmão na mensagem, ele mostrou um mapa lá dessa região. Irmãos, hoje a gente tem transporte, daqui para João Pessoa é 2 horas, bem devagarzinho. Se apertar um pouquinho, 1h30. E se apertar mesmo, como Suênio, 1 hora ou 40 minutos. Josiano, 40 minutos. Pronto, aí já está ganhando, né? E a gente se exime de ir. A gente está com essa encargo de ir para Maria dia 18. O que é que ele vai dizer, hein? Não, aqueles irmãos já têm, é? Irmão, tanto a gente é encorajado como a gente encoraja. A gente precisa sair. Paulo, irmãos, ele era região extremo oeste. Ele estava num lado, ele ia para o outro, irmãos, ia para o outro. E ele não tinha carro não, nem WhatsApp para dizer, estou chegando. Não era isso não, irmão, não existe isso não. Era algo assim, muito dificultoso. Existe essa palavra? Muito dificultoso, irmão, não tinha como ele chegar assim. Mas ele tinha um coração de ir, irmão, para lá. Ele viu, esses aqui já tem. Ele não se contentava só com esses aqui. Ele ia atrás daquele que estava lá. E isso era o coração do Senhor. O Senhor sabia que só tinha uma mulher lá no poço de Jacó, não foi? Só tinha uma. Se eu soubesse só tinha uma, eu não ia. Não é assim que a gente pensa? A zona de conforto. Não, para uma pessoa. Ah, pois ele foi. Porque ele sabia, atrás dessa uma pessoa, uma cidade estava atrás. Essa cidadezinha, Matinhas, né? Até falei para Zé. Ele disse, mais uma cidade. Eu disse, não, peraí, a gente nem foi lá. Como você já quer botar já uma cidade? Vamos devagar. Vamos lá suprir os irmãos lá. Tem campo, irmãos. Tem coração. Deus não fez a gente plantar mais, irmãos. Ele agora está na hora só de colher. A parte mais fácil é só colher. Mas a gente nem isso quer ir. É zona de conforto mesmo. Que coisa diferente. Até para sair de uma cadeira para compartilhar é difícil. Porque zona de conforto. Não vou nada. Porque fazer isso aqui é se expor. Senhor Jesus, que haja constrangimento em nós. Aqui no versículo 20, 15 e 20, ele diz assim, ó: esforçando-me, eu toco nessa palavra, irmão, esforçando-me. Irmãos, às vezes, irmãos, a gente precisa sair no tranco mesmo, sabe? Eu não quero ir, mas eu vou. Os irmãos estão indo, tá bom, mesmo assim vá. Porque isso eu comparo assim, é como lanche, sabe? As 3 refeições, café, almoço e janta. Essas o relógio biológico vai apitar, não vai? O lanche, se você não tiver acostumado, vai passar sem nem nota. Mas se você começar a lanchar naquela hora, o relógio biológico vai dizer, epa, chegou. Não é assim? Quando a gente começa a se esforçar, é a questão, por exemplo, a gente está tendo na reunião de oração. Poucos irmãos, e a gente dizia, vamos orar, né? O Senhor trazer, quem vai trazer é o Senhor. Não com exigência, nada disso. O Senhor está trazendo agora, pelo menos nas últimas reuniões, tem mais de 20. Quem tinha 3, 4, né, Aninha? Hoje tem um bocado, né? O que aconteceu, né? Muita oração. Os irmãos vinham. Aí, agora já tem irmãos vindo, já não é porque a gente está insistindo, ou falando, que a gente não insiste, mas não desiste. Os irmãos já estão vindo porque já sentem a necessidade de estar na terça-feira, de 8 horas, é o convite, ó, e na reunião de oração. Porque é como o lanche, agora, eita, hoje é terça-feira, tem reunião de oração. Não tinha esse costume, agora tem. E uma grande oportunidade de dizer sim, amém, e ser beneficiado, né? Senhor Jesus. Então, mesmo que comece no esforço, Paulo fazia assim, esforçando deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Aí foi esse sentimento que ele diz assim, eu não posso estar aqui agora mais.
Aqui todo mundo já tem conhecimento dessa palavra. Eu tenho que ir agora para a Espanha. Eu tenho que expandir os ramos, né? Eu tenho que chegar até essas pessoas onde elas também estão precisando disso. Qual é a minha? Ficar olhando, sabendo que elas estão caminhando a passos largos, né? Nem andando, é correndo mesmo, para o Lago de Fogo e a gente só assistindo? Não, não pode acontecer isso. Conosco, cristão, esse livro vai dar um ápice, sabe? Assim, de a gente não ficar mais acomodado no nosso canto. É promover coisas. Os jovens é quem realmente tem feito isso, e a gente tem andado junto com eles, mas a liderança, especialmente em responsabilidade, eu e Roseli, a gente precisa levar os irmãos a ter essa oportunidade de pregar evangelho em outros lugares. E a gente já começou indo para, né, com esse encargo de ir para Mari. Não que a gente vai pregar, mas só o volume de irmãos que irmãos, vai dar uma repercussão, assim, um impacto naquela cidade, dizer, né, puxa, a igreja aqui também, né, tanto para eles como para nós, como para aquelas pessoas da redondeza onde fica o local lá, que eu nem sei onde é, mas a gente vai saber, né, no dia. Que a gente não fique mais parado. Temos muita coisa que fazer. Então a gente viu aqui em meados por cima, né, que não dá para falar tudo, essas perguntas, né? Que pensava em seu coração, já viu, em que lugar escreveu, em que eram os destinatários dessa carta, né? Que circunstâncias escreveu e por que ele escreveu essa carta. Ele tinha o sentimento de levar os seus compatriotas, né, a irem também ganhar esse Senhor. Porque o caminho que ele estava vendo neles era o que ele percorreu outrora. Era um caminho que não ia dar ao lugar que ele pensava, né? E agora ele estava caminhando essas pessoas para um lugar correto, o lugar onde fica a bênção de Deus. Onde é hoje? A igreja. Nós temos esse sentimento. E que seja a nossa oração, dar-se um coração alargado como o de Paulo. Levar essa palavra para aonde quer que nós formos. Não ficarmos acomodados nos nossos lugares, sair da nossa zona de conforto e sentir o que elas poderiam sentir se ela não tivesse o Senhor. Todos esses irmãos que foram aos pés do Senhor, eles terminaram levando essa palavra para outras pessoas. Não é à toa que o Senhor diz assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu. Não parou aí. E tua casa. Né? Sempre o Senhor quer o cacho, Ele não quer uma uva apenas. Mas se for começar por uma uva, que seja uma uva, porque quando você puxar a uva, vem um cacho todinho. Amém? Foi o que a mulher samaritana fez, né? Ele puxou uma uva e veio um cacho, porque ele sabia que estava atrás dela uma cidade. Jesus é o Senhor. Esse é o sentimento. Amém? Vamos ruminar. Faltam 10 minutos aí para a gente ruminar um pouquinho mais. Jesus é o Senhor.